E já de volta com o nosso programa, com o seu programa Vida e Saúde, agradecendo, claro, o seu carinho. Que bom saber que você está acompanhando, interagindo, participando e torcendo pelo programa. Hoje trouxemos um grande especialista, dores nas costas é o tema, Dr. Fabrício Dias Assis, médico anestesiologista e médico intervencionista da dor. Nós vamos, assim, falar um pouquinho sobre essa intervenção da dor. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui da Maiara Fernanda, que é de Redentora, Rio Grande do Sul. Obrigado, Maiara, pelo carinho, pela participação. Ela fala que a mãe dela tem 37 anos e pesa 81 quilos. Ela tem hérnia de disco na vértebra L5 e contando com a raiz S1, que é o sacro direito. Gostaria que o doutor falasse sobre o tratamento e os cuidados que ela deve ter. A nossa amiga Maiara Fernanda, preocupada com a mãe de 37 anos, doutor. Olá, Maiara. Uma diversidade de tratamentos para hérnia de disco hoje, né? Então eu trouxe aqui alguns dispositivos que a gente pode... Vamos lá, agora atenção, câmeras aqui. A gente pode olhar aqui, esse é um catéter que a gente faz o que a gente chama de epiduroplastia, que é tentar descomprimir o nervinho que está sendo comprimido por aquele disco, né? Então a gente passa isso aqui por dentro de uma agulhinha e esse catéter, esse fiozinho, então, ele tenta desobstruir aquele nervo que está sendo comprimido pela hérnia. Chamado de epiduroplastia. Ou seja, tem um nervinho lá em qualquer parte da coluna que está lá, aí vocês tentam... A gente entra por baixo da coluna e a gente tenta liberar esse nervo, a gente navega até o nervinho, tentando liberar ele daquela hérnia. Esse é um tratamento muito pouco invasivo, com resultado bastante interessante. Além desse tratamento, hoje, a gente tem o que a gente chama de cirurgias endoscópicas. Então, a gente entra com uma câmera igual para a artroscopia do joelho, por exemplo. A gente faz um pequeno furinho na pele e a gente coloca a câmera lá onde está a hérnia e a gente trabalha por dentro desse furinho também, com uma pinça tirando aquele disco. Então, um cortinho mínimo e anestesia local e o paciente pode ir embora dentro de 2 horas depois do procedimento. E, esse primeiro é com anestesia, né, doutor? Você tem que ter um... Não, com anestesia local também. Local também, local. Local também, não dói nada. Só uma sedação. E por último, e mais simples do que eles ainda, tem essa agulhinha. Não se espante com o tamanho da agulha, viu, gente? Não se espante. Essa agulhinha é uma agulha pequena, na verdade, uma agulha de 5 centímetros. E se a gente perceber aqui, se focar um pouquinho mais, dá para a gente ver que ela tem o que a gente chama de ponta ativa, né? Então a gente vê aqui uma... Olha só isso, dá para ver, agora sim dá para ver. Dá para ver que ela tem parte mais escura, parte mais branquinha na ponta, que a gente chama de ponta ativa. Peraí, doutor, a gente vai dar um close ainda maior aqui. Você pode segurar aí? Nossas câmeras vieram aqui, olha só. Isso aí, a gente chama de ponta ativa, essa pontinha da agulha. Que é só aquela pontinha que vai, né, doutor? Essa é uma agulha de radiofrequência. A pontinha prateada ali, né? Então, através dessa agulha, a gente aplica uma corrente naquele nervinho para tirar a inflamação do nervo e melhorar a dor decorrente daquela hérnia de disco ou outra patologia que possa estar causando a inflamação daquele nervinho específico. É um leve choquezinho ali, né? Minúsculo. Minúsculo, imperceptível. Imperceptível, ou sente só uma sensação de tato, que a gente chama, né? Que é de encostar, sem a dor. E ali tem passa uma corrente elétrica ali e ali vai direto onde está inflamado. Né? Passa uma corrente elétrica e vai direto onde está inflamado. A radiofrequência, além das hérnias de disco, ela é muito bem indicada para as dores causadas pelas artroses na coluna. Então, a grande indicação da radiofrequência é a dor causada pela artrose da coluna. Aí, quando a gente vê aqui que o senhor é anestesista e médico intervencionista da dor, é aí que o senhor também se especializou nessa área, doutor? A medicina intervencionista da dor, ela é aquela área da medicina onde a gente, através de injeções, de agulhas, de procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos, a gente vai fazer tanto o tratamento quanto, muitas vezes também, o diagnóstico daquela dor. Então, hoje, os bloqueios, eles têm uma função muito importante como diagnóstico também. Então, eu consigo exatamente determinar qual estrutura que está causando a dor. Né? A ressonância é um exame muito importante para a gente avaliar a dor,
mas ela não diz de onde está vindo a dor. Como a gente conversou antes no programa, quando a gente faz uma ressonância, normalmente ela vem com várias alterações. E de todas aquelas alterações, a dor está vindo da onde? Então, eu tenho a capacidade de testar de onde está vindo a dor e, como por exemplo, o fiozinho que está ligado na lâmpada, da onde está vindo aquela dor exatamente. E com isso eu consigo determinar com os bloqueios. Então, a medicina intervencionista, ela cuida tanto do tratamento quanto também de um diagnóstico mais preciso da dor. Eu vou chamar isso de uma aplicação, né? Uma aplicação. Uma aplicação. Uma vez feito essas aplicações, uma ou a quantidade necessária, acaba de vez o problema ou de vez em quando eu também tenho, se voltar o problema, eu tenho que ir lá de novo, doutor? Se voltar, a gente pode repetir a aplicação sem problema nenhum. Agora, o importante é que a gente tenha um trabalho multidisciplinar. Então, se você fizer o tratamento, tiver uma analgesia adequada, é realmente fazer uma reabilitação, atividade física adequada para que você não precise mais fazer e repetir os procedimentos. Né? Que maravilha. Então, a intervencionista da dor, então, é uma técnica relativamente nova, né, doutor? Mas super eficiente, né? Graças a Deus é bastante eficiente, não cura tudo, mas uma grande parte das pessoas a gente consegue melhorar. A gente poderia dizer que o doutor Fabrício é um dos pioneiros desse procedimento aqui no Brasil, doutor? Eu fui o primeiro a fazer a radiofrequência pulsada no Brasil em 2003, então já tem 11 anos que a gente está fazendo isso. No Brasil nós somos poucos especialistas ainda, que tem um título internacional que a gente chama de Fellow in Interventional Pain Practice, que é uma certificação dada pelo Instituto Mundial de Dor. Hoje nós somos em 9 no Brasil. E eu e o meu colega aqui no Singular fomos os primeiros a obter esse título em 2006. Depois tem muita gente perguntando, fica tranquilo que eu vou passar o telefone, o site, o e-mail para você também saber um pouco mais sobre isso. Viu? Nós fomos às ruas mais uma vez, o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Olá, eu estou aqui com a Vânia e ela tem uma dúvida. Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber se usar bastante salto alto causa dor na coluna. Aí, agora essa pergunta, milhares de mulheres querem saber, doutora. Assim, obrigado, querida, obrigado pela participação. Então, salto alto, daí prejudica, doutor? Andar na moda tem um preço? Prejudica sim, Vânia. O salto alto, quem utiliza muito salto alto tem um encurtamento da musculatura posterior da perna. Porque o pé fica levantado e aquela musculatura da panturrilha, a musculatura posterior da perna... precisa de movimento? Fica encurtada. Né? E isso leva a problemas de joelho, a problemas na coluna, e sim que prejudica. Nesse caso, usar o salto não significa tirar o salto, mas usar só no evento seria, e durante um tênis, uma sapatilha, isso é exatamente. E prevenir, se você usar muito salto alto e não tiver jeito, fazer exercício para que possa alongar bastante e compensar, né, doutor? Compensar o que está... Doutor, vamos lá voltar para Minas Gerais, só que é outra cidade agora, Coronel Pacheco. Ana Maria Alvim Vale. Dona Ana Maria, Deus abençoe, muito obrigado pela participação. Tenho muitas dores na parte de cima da coluna e tenho um osso no centro da coluna que fica inchado, um osso inchado, e não consigo respirar direito e fico meio tonta. Gostaria de saber o que seria isso, então, esse quadro. O osso pode inchar, doutora, assim, nossa amiga Ana Maria, ou é outra situação que ela está interpretando como osso inchado? Nossa amiga Ana Maria. Olá, dona Ana Maria. O osso, na verdade, ele não incha. Então, provavelmente a senhora está tendo aí uma contratura muscular, né? Ou, às vezes, um nódulozinho. E seria interessante a senhora procurar um profissional aí na cidade da senhora para avaliar isso melhor e ver realmente qual é o diagnóstico mais preciso e o tratamento que a senhora pode fazer para isso. Doutor, uma pergunta ao nosso amigo Júnior, o Júnior Milan, né? Júnior, Deus abençoe, Júnior, obrigado pela participação. Ele que é de Feira de Santana, na Bahia, agora a Bahia participando. Frei, pergunte ao doutor se as dores nas costas pode atacar tanto pessoas idosas como crianças. Crianças também podem ter dores nas costas? A gente viu o caso do pai lá de família preocupado com a mochila do seu filho. Acho que pode, né, doutor? Pode, Júnior. Cada vez mais a gente pega pessoas mais jovens com dor na coluna. Então, a dor na coluna não é uma regalia de pessoas mais idosas. Hoje, com a vida conturbada, cada vez pessoas mais jovens podem ter dor na coluna
e não é raro a gente pegar adolescentes de 15, 16, 14 anos que já apresentam algum caso de lombalgia e a gente tem que tratar. Doutora Helena José da Silva, de Feira Nova, lá em Pernambuco, representando a sua cidade aí, dona Helena. Um beijo para a senhora, dona Helena. Já operei 2 vezes da coluna, mas ainda tenho muita dor. Mas o médico disse que não posso fazer mais cirurgia devido à minha idade. Gostaria de saber o que poderia fazer para amenizar a dor. Dona Helena, a senhora não falou a idade, dona Helena, não falou a idade, o peso, a altura aqui, mas vamos tentar ver se o médico aí pode ajudar alguma coisa, doutor. Dona Helena. Dona Helena, primeiro tem que ver da onde que está vindo essa dor da senhora depois das cirurgias. A dor pode vir da cicatriz da cirurgia, pode vir de uma hérnia de disco residual, ela pode vir de uma artrose, então tem que fazer o diagnóstico exato, mas sempre existe como aliviar a dor. Então é importante que discuta com o médico outros tratamentos que não só o tratamento cirúrgico, né, como a gente já mostrou aqui, a radiofrequência, esses outros tratamentos que muitas vezes são bastante eficientes para tratar esse tipo de dor. Doutor, o e-mail aqui da nossa amiga Maria Luísa, ela que é da cidade de Garça, em São Paulo. Obrigado, dona Maria Luísa, que Deus abençoe. Maria Luísa Carrion. Ela tem 52 anos, 68 quilos e 1,69 m. Fiz exames da coluna no ano passado e deu que tenho escoliose toracolombar, com hipercifose, osteofitos incipientes de corpos vertebrais na C5 e C6, lá em cima. Gostaria de saber, de entender melhor o que significam e se tem relação com uma dor no joelho esquerdo, que tenho, pois já fiz exames de raio-x e ultrassom no joelho e nada consta. Desejo, agradeço, gosto muito do seu programa. Um abraço, Maria Luísa, de Graça, São Paulo, doutor. Dona Maria Luísa, a escoliose, como a gente conversou antes aqui, é um desvio lateral da coluna, né? Então, existe um desvio da coluna que não tem nada a ver com os osteofitos, que são os famosos bicos de papagaio que a senhora tem na coluna cervical. Isso já é decorrente de um processo de degeneração, de envelhecimento da coluna e que também não tem a ver com a dor no joelho, que provavelmente pode ser uma degeneração da articulação do joelho, uma artrose no joelho que está se instalando. Então, é importante que a senhora procure um profissional aí na cidade para poder realmente ver e fazer um diagnóstico preciso do que a senhora tem. Quer dizer que osteofitos nada mais é que bico de papagaio. Isso é um termo técnico para designar os bicos de papagaio. Então a gente vai entender o que é esse bico de papagaio, mas para isso eu vou ter que chamar mais um intervalo. Quer saber isso e muito mais informações, os tratamentos, as dicas? Chegou o momento. Então não sai daí, esse é o programa Vida e Saúde, que por você, ele volta rapidinho. O método Pilates não trabalha a parte cardiovascular, portanto, esta atividade física deve ser complementada com atividades aeróbicas, como caminhada, corrida, andar de bicicleta. Portanto, a qualidade de vida será alcançada com a união do método Pilates mais exercícios aeróbicos.